Fala pessoal, beleza? O capítulo 208 de The Beginning After the End já saiu faz 2 dias, mas fica aqui com essa review rápida e eu vou trazer coisas importantes sobre esse capítulo que não passou, ou para você entender um pouco melhor o contexto com relação ao último capítulo para esse que eu já tinha mencionado para vocês. Pessoal, bom, o capítulo já começa um pouco diferente, ele começa algumas imagens sem balões, para a gente ter uma certa interpretação do que está acontecendo. Vocês veem que o Gideon, que é o responsável por várias das coisas criadas na obra, no próprio mundo de Decatem ali, até mesmo com Decatem, que é aquele grande navio que foi responsável por ser enviado para descobrir um novo continente, ele tá ali numa reunião com o conselho. Eu disse para vocês no passado, na reunião que o Arthur tinha conversado com ele sobre o que havia acontecido entre ele e o Retentor Uto, ele era para ter sido abordado, na novel é assim, tá? Ele acaba ficando um pouco mais ali na reunião, eles conversam sobre resolver um problema de transporte de suprimentos de uma certa cidade até a muralha que eles estão precisando, e a muralha é um dos pontos mais importantes de defesa do continente deles. E eles estão, entre esse percurso, todas as carruagens estavam sendo atacadas por tropas alacrianas, e com isso o Gideon foi cogitado, né, por eles ali para resolver esse problema, tentando criar algum meio diferente de transporte ou melhorando as defesas do transporte. O que acontece é que antes mesmo do Gideon ser chamado para isso, era para eles terem comentado isso com o Arthur, com eles ali, o Arthur presente na própria reunião, e o Arthur ia começar a fazer algumas perguntas com relação a emissores anões, né? E também alguns emissores do Reino dos Elfos, para eles criarem alguma coisa. Ele tá maquinando alguma coisa e ele ia dar uma ideia pro Gideon. Ele ia conversar com o Gideon primeiro, para depois o Gideon ir conversar com o conselho, só que o Arthur era para estar junto nessa reunião de certa forma, para explicar um pouquinho a ideia dele, tanto pro o antigo rei Eralit e até o Glider. Beleza até aí. Então, isso aí é para você entender esse comecinho que não teve nenhuma certa forma de explicação. Só para quem leu a nova vai entender melhor. Essa cena corta bem rápido com a Ellie disparando as flechas dela, explicando, mostrando pro Arthur que ela tem treinado bastante e que realmente ela está ficando bem habilidosa. E cortou, claro, algumas coisas de conversas dela com o Arthur, quando ela vai chamar ele para ver essas habilidades dela, que ela consegue, para quem não entendeu ainda, emitir, criar flechas de mana e atirar. Ela não tem até esse momento alguma afinidade com algum elemento. E para vocês entenderem um pouco melhor isso, as pessoas quando começam a manipular a magia no mundo de The Beginning After the End, começam a ter de certa forma uma afinidade com algum elemento. Vocês lembram da Jasmine, da família Flamesword, que eles queriam que ela tivesse afinidade com o elemento fogo, que é o forte da família Flamesword, só que infelizmente, quer dizer, infelizmente para a família, né? Porque felizmente para Jasmine, ela teve uma grande afinidade com o vento. Depois disso, a Eleanor, ela acaba mostrando que tem afinidade para criar essas flechas de mana, como o último capítulo mostrou, só que ela também cria alterações nessas flechas. É mana puro e não com nenhum tipo de elemento até então, e acredito que mais pra frente também isso não vai mudar tanto a spoiler que eu tô te dando, tá? Mas eles conversam e desse momento vai várias cenas em lugares diferentes que mostram que o Arthur passou um bom tempo com a irmã dele, que ele queria muito passar esse tempo com ela, é importante ajudar ela no treinamento dela. Logo depois de deixar ela no quarto dela, ele vai tranquilamente pensando em algumas coisas e pensando como é diferente a Ellie agora, e ela tem uma maturidade que ele não gostaria que ela tivesse, porque as circunstâncias fazem com que a pessoa ganhe uma maturidade melhor, né? Então ela sempre viu o irmão dela vindo e voltando de várias missões, indo para aventuras e voltando às vezes, muitas vezes machucado seriamente, e ver esse momento de guerra e os pais deles no meio dessa guerra faz com que a criança acaba ganhando mais maturidade, né? Esse ambiente acaba fazendo isso. E é nesse momento que a gente vê um frame rápido do passado da vida do Arthur como Grey, ele juntamente com o Nico e a Cecília, que é um pós-acontecimento na vida deles em que o orfanato deles tinha sido destruído, né? E a mentora, a pessoa que cuidava deles já havia falecido, e o Grey naquela época decidiu entrar com carreira militar para vingar o que tinha acontecido com o orfanato e descobrir quem tinha feito isso, tá? Mas é uma cena bem rápida, no próprio novel tem muito mais explicação sobre isso, e na novel está sendo deixada aos poucos assim pra gente. É plausível, né? Você não teria que abrir uma novel ou um capítulo bem mais amplo do que este, vai. Nesse momento ele é atrapalhado por Gideon, que acha ele no corredor ali do castelo e chama ele para conversar, porque ele precisa de ideias para explicar pro Rei Glider sobre essa nova forma de resolver esse problema do transporte de suprimentos para a muralha, que é um negócio que eles vão inventar, galera. Um spoiler bem rápido para vocês, mas o que o Arthur vai trazer pro Gideon é criação de um trem. Um trem, eles vão fazer um trem ali, entendeu? Ele vai ter a ideia da vida passada dele e vai passar isso pro Gideon. Beleza até aí. Vocês vão conhecer no capítulo agora
a Alanis, né, Emeria, e ela é uma elfa responsável para estar auxiliando o Arthur nessa nova jornada dele, que pode-se dizer que é meio que uma mini saga ali dele em treinamento, mas fiquem tranquilos, não vai ser chato, é pelo contrário, vai ser um aproveitamento muito legal para o Arthur, que ele precisa melhorar. Tem que lembrar vocês que ele é um mago de núcleo prata ainda, e ele precisa melhorar mais as habilidades dele, como ele próprio mesmo disse, e tem até um flashback da reunião, que ele explicando por Virion que ele precisava de um tempo, e no mínimo ele conseguiu 2 meses para ficar fora da batalha, treinando e aprimorando suas habilidades. Com isso ele pediu um tempo para ficar longe da guerra, para poder treinar, então vai ser criado um local para ele poder treinar dentro do castelo, né, que tem toda a proteção para uma lança poder treinar, senão arrebenta tudo, e 4 emissores distintos de habilidades, na qual vão ter um que vai manipular o fogo, o vento, o gelo e a terra. E aí nós somos apresentados a essas 4 figuras, que é a Esther Svört, que é tia da Jasmine, o Camus Celaridon, que ele é um elfo, né, que ele é bem habilidoso com o vento. Cara, o Bunta, cara, o Bunta, só vou falar Bunta porque o nome dele é muito estranho de falar, que é Bundemon Lonuid, eu acho que é isso que fala o nome dele, mas é um personagem muito legal dos anões, que manipula a terra. E a Catel'Glider, cara, que ela tá manipulando bastante o gelo. E por que ela tá manipulando bem o gelo? Cara, ela tá sendo uma discípula da Lança-Varai, então tipo assim, ela tá ganhando muitas habilidades, vai ser imprescindível o Arthur nesse treinamento, tanto para ela mesmo também tá se treinando. Então é uma saga muito legal, que nós vemos a manipulação de habilidades do Arthur, e tem uma coisa que lá pra frente eu quero ver nesse treinamento, que ele vai enfrentar uma lança ali no treinamento, que vai ser muito legal. Pelo menos na nova é top demais, eu não sei como é que eles vão fazer essa animação nos frames da arte do mangá, mas eu acho que vai ficar muito legal. Uma coisa que ficou diferente aí que eu falo pra vocês é o fato da Alanis ter aparecido num momento em que era pro Arthur ter conversado antes com o Gideon sobre esses planos, ter conversado com o conselho sobre esse negócio que eles estão querendo inventar para melhorar esse suprimento de cargas, né, para a muralha. E quando a Alanis estivesse com ele de novo, o Gideon que ia cogitar falar para ele, tá tudo bem a gente conversar isso perto dela, e o Arthur explicar que ela era a nova assistente dele de treinamento, então ela tá anotando tudo que ele estivesse fazendo no dia para ajudar o dia dele, simplesmente para esses 2 meses ele focar somente no treinamento, e não simplesmente que vocês viram no mangá, o Gideon mesmo conversando com ela meio sem jeito, porque ela é muito bonita, e falando que ele só tava conversando com o Arthur com relação a esses suprimentos, e o Arthur pensa no balãozinho, ué, isso não era segredo? Ficou meio invertido as ordens, não achei ruim, mas às vezes o contexto das coisas na alteração pode ficar diferente. Se você achou que o capítulo era muito parado, fica tranquilo, que esse treinamento vai mostrar muitas coisas bacanas, tá? Até ele e o Leonor vai estar no meio assistindo, e vai ser algo muito legal pra gente. E esses anciões, os 3 anciões são muito legais na obra, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa a panelada no like, se inscreve no canal pra mais, e me diga, vocês estão gostando dessas análises do Beginning After the End? Deixa nos comentários, é top demais.